bom estar com você mais uma vez aqui, você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Eu aqui, nesse momento, estou aqui no nosso local de aconselhamento do Ministério de Língua Portuguesa. Várias pessoas têm procurado o auxílio da Segunda Igreja Batista para um acompanhamento em português. E aqui é o local onde nós atendemos vários amados e amadas, amigos que estão caminhando junto conosco. Eu queria te convidar nesse momento para orar no início desta celebração, mais uma celebração. E você vai poder louvar ao Senhor, ouvir a palavra, cantar através das canções que serão ministradas aqui e também orar, como vamos fazer agora. Feche os seus olhos se você puder fazer isso, senão apenas fique sintonizado conosco nesse primeiro momento de oração. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um final de semana que estamos desfrutando aqui desse pequeno momento mais importante da Tua Palavra, da nossa celebração como igreja, cada um no seu local. Pedimos também já que o Senhor abençoe todo esse dia, tudo que vai acontecer na vida de cada um de nós. E que nós possamos aprender o que o Senhor tem para nós aqui, através da Tua Palavra, Senhor. Nessa celebração, nesse culto que vamos fazer ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta é a hora da adoração. Vamos adorar juntos. Vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor pelo que Ele significa para nós. Vamos contar com a ajuda do Diego, da Alessandra e do André Gabriel nessa música louvando ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para louvar ao Senhor, como é bom cantar, como é bom poder falar com Deus
através da música, dizer para Ele o que Ele significa para nós. E é isso que fazemos quando cantamos ao Senhor. Se você se lembra, nós estamos com uma série de estudos a respeito do Sermão do Monte. O maior sermão que Jesus proferiu. Estamos falando sobre o Sermão do Monte, registrado por Mateus, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bom, apenas para tentar fazer uma analogia, é como se nós estivéssemos subindo uma montanha. E o primeiro lado da montanha, nós tratamos das 3 primeiras bem-aventuranças do Sermão do Monte. São elas bem-aventuranças que cuidam de nossas necessidades espirituais. Primeira bem-aventurança, tratamos dos pobres ou humildes de espírito. Depois falamos do choro e do lamento. E depois falamos da mansidão. Essas são as 3 primeiras bem-aventuranças. A humildade, porque eu reconheço a minha pobreza espiritual e desejo ser enriquecido com o conhecimento de Deus, com aquilo que Deus tem para mim. O choro e o lamento, eu choro, eu lamento, eu clamo porque reconheço a minha situação como pecador. E o consolo vem do Senhor. A mansidão, porque o meu egocentrismo cai quando eu descubro que se eu não for manso, que se eu não tiver paciência, se eu não tiver autocontrole, eu vou perdendo a herança que o Senhor tem para mim, herança aqui na terra e herança nas mansões celestiais, na vida eterna. Eu preciso de mansidão para herdar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso de autocontrole, de domínio próprio. No pico da montanha, se estamos subindo uma montanha, nós vamos ali no pico da montanha alcançar a bem-aventurança que vai falar ali de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse aí é o cume da montanha. E é assim que a minha vida é saciada, a minha vida é atendida. Eu não estarei mais faminto de justiça, porque eu estou caminhando essas bem-aventuranças. E agora no cume do monte eu sou satisfeito. Agora nós vamos começar a descer a montanha pelo outro lado da montanha. Já falamos aqui sobre bem-aventurados misericordiosos. São pessoas que entendem que estão no corredor da morte, pecadores condenados, dignos de pena da misericórdia do Senhor. E quando eles se convencem disso, reconhecem isso, eles entendem que precisam da misericórdia do Senhor para terem seus nomes mudados ali de pecadores condenados para pecadores redimidos. E porque são alvo da misericórdia de Deus, também agora usam de misericórdia com as pessoas que estão ao seu redor. Então são pessoas bem-aventuradas porque são misericordiosas e também vão receber misericórdia. Inclusive, citamos ali o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas ou os nossos débitos, assim como perdoamos os nossos devedores. Bem-aventurados são os misericordiosos. Agora, nessa descida do segundo lado da montanha, não é? Subimos, chegamos ao cume, agora estamos descendo. Nós vamos aprender hoje uma bem-aventurança que fala da pureza do coração. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é limpando o coração, como nós anunciamos. Vamos ler então Mateus 5, versículo 8. É a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que nós precisamos aprender para este dia. Se não for assim, Senhor, nós não teremos condições de entender. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sensíveis e abertos
nossa mente, nossas emoções, nossa alma, Senhor, tem a sede de absorver o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, teu Filho. Amém. Mas o que seria essas palavras de Jesus quando ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, ou que são puros de coração, porque verão a Deus. Precisamos recordar do que estava acontecendo ali no ambiente onde Jesus e seus discípulos estavam vivendo. Vocês já sabem que o Sermão do Monte é um sermão onde os discípulos de Jesus se aproximam e ele fala ali diretamente aos seus alunos, à sua equipe, ao seu time. Mas o que acontecia ali naquele momento, naquela sociedade, é que existiam grupos que estavam defendendo suas opiniões em relação a como a religião judaica deveria ser ou não, como então a sociedade judaica deveria se comportar. E um grupo grande, muito popular, entre esses grupos eram os fariseus. Você vai se lembrar ali de Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo, mas pelo nome que o Senhor, o novo nome que o Senhor deu a ele, vai lembrar de Gamaliel, você vai lembrar também de Nicodemos. Todos esses faziam parte do grupo dos fariseus. Mas o grupo dos fariseus era um grupo que realmente, eu poderia dizer que testava a paciência de Jesus. Porque os fariseus, eles conseguiam imputar regras e serem rígidos com tantas coisas que eles não conseguiam para eles mesmos realizarem. Eles obrigavam as pessoas a fazer uma porção de coisas, mas eles não conseguiam dar conta de realizar tudo aquilo que eles obrigavam as pessoas a fazer, e dizendo com isso que as pessoas estariam mais próximo de Deus, ou que elas estariam agradando a Deus com tamanhas regras que eles criavam. Eu fico imaginando que os fariseus, numa época dessa de pandemia, eles ficariam loucos. Para vocês entenderem um pouco dos fariseus, vamos ler aqui um pedaço de capítulo 15 de Mateus. Fala assim, versículo 1 do capítulo 15 de Mateus. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Você imagina isso na época de coronavírus, na época de isolamento, na época de pandemia. Os fariseus, eles iam enlouquecer a todos nós, mais do que nós já estamos preocupados com essa situação de quarentena. Olha o que Jesus responde. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O que acontecia é que o mandamento falava: honra o seu pai e sua mãe, cuide do seu pai e sua mãe. E os fariseus inventaram ali um atalho, uma regrinha, que se uma pessoa desse uma contribuição, se uma pessoa desse ali uma ajuda, não é? Uma oferta dedicada a Deus, ali no ambiente deles, essa pessoa não precisava cumprir o mandamento de honrar a mãe ou honrar os pais, o pai e a mãe. Então eles inventavam regras, muitas vezes, e não cumpriam aquilo que estava escrito nas Escrituras. Jesus ficou tão indignado com o comportamento dos fariseus que chega a chamar eles de sepulcros caiados. Porque os sepulcros, eles eram pintados com uma espécie de cal, branquinho, bonitinho por fora, mas por dentro era uma podridão própria ali do local onde eram depositados cadáveres, não é? Como cemitérios que eram ali os sepulcros. Porque eles andavam bonitinhos, arrumadinhos, ali com tantas regras.
aí entra a palavra de Jesus sobre a purificação do coração. Os fariseus brigavam para que, por exemplo, aqui implicavam com os discípulos de Jesus em relação à higienização antes da refeição, higienização de artefatos e uma série de protocolos. Mas o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos na sexta bem-aventurança é a purificação que precisa haver, é a purificação do coração, mais do que qualquer outra purificação. A primeira purificação é a do coração. Ainda no capítulo 15 de Mateus, Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas. Hipocrisia. A palavra vem ali do ambiente teatral, muito conhecido ali naquela sociedade, uma herança grega, onde os atores faziam suas peças usando máscaras, que representavam, obviamente, os personagens, né? Ali do teatro. Eles se faziam de um determinado personagem, como artistas que eram, não sendo, obviamente, na vida real, aquele personagem. A palavra vem do grego, desse ambiente. O que Jesus está falando aqui, olha, vocês se fingem, se fazem de pessoas que estão buscando a Deus. Mas, na verdade, o coração de vocês, ou no coração de vocês, não existe esse desejo. Vocês apenas querem ser considerados como pessoas religiosas, mas vocês estão passando longe daquilo que agrada a Deus. Versículo 9 do capítulo 15 de Mateus chega a dizer: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Então, a limpeza que Deus quer é a limpeza do coração. Mas como isso, André? Como eu posso limpar o meu coração? O que está acontecendo com o meu coração? O sexto mandamento tem uma grande conexão com o sexta bem-aventurança tem uma grande conexão com a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados que lamentam, os que choram, porque serão consolados. O sexto mandamento tem essa conexão porque o coração puro depende de arrependimento, o coração puro depende de reconhecer a sua situação. O choro é porque você entende que é tempo do coração não estar mais dividido, de não ser um coração que tem hipocrisia nele. E você aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra. Jesus está dizendo aqui que o coração do seu discípulo tem que ser um coração inteiro. Inteiro, um coração que o pertença completamente. Certa ocasião, eu estudava com alguns colegas que não eram cristãos, eles eram de uma outra religião e de vez em quando eles tinham suas preces ali durante a nossa rotina de estudos. E certa vez eu perguntei se eu poderia participar ali daquele momento de preces com eles. E eles me conheciam e sabiam que eu era cristão e permitiram que eu fosse para a sala onde eles faziam ali as suas preces. E depois que eu participei daquele momento ali com eles, eu perguntei a eles, conforme a crença de vocês, como alguém chega na vida eterna, como alguém vai herdar a vida eterna, como alguém pode morar com Deus depois que parte aqui desta vida e depois que morre. E eles falaram para mim, olha, ninguém tem essa certeza. Não é uma coisa fácil, não. A pessoa, só se ela tiver realmente um coração muito, 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 muito puro. E eu perguntei a eles, mas quem tem esse coração? E eles falam para mim, é muito difícil você achar alguém que tenha esse coração.
E ato contínuo, eles me perguntaram como nós cristãos entendemos que é o acesso à vida eterna. E eu tive o privilégio de explicar que a vida eterna, nós alcançamos ela com Cristo Jesus. Cristo é a nossa ponte, é o ingresso para a vida eterna. E tive o privilégio de explicar o que é um coração puro também para nós cristãos. Um coração puro para nós cristãos não é alguém que nunca errou e que não erra e que não vai errar. Coração puro não é igual a impecabilidade, porque isso não existe, não é possível isso. E Deus nunca pediria algo que você não pode fazer. Na sexta bem-aventurança, quando Jesus fala de um coração puro para ver a Deus, ele não está falando para você, olha, eu vou te dar a garantia que você será uma pessoa feliz, alegre e que você vai ver a Deus. Mas você nunca vai conseguir um coração puro. Não é isso que Jesus está falando. E em toda a Escritura, Novo Testamento, Antigo Testamento, o coração é citado como o centro da relação de uma pessoa com Deus. Desde lá do problema de Caim e Abel, Noé passando ali aquela situação onde ele foi o único encontrado digno de entrar na arca, embora tenha convidado outras pessoas. José e tantos outros na palavra do Senhor. O coração, o desejo do ser humano por querer a Deus, por querer fazer parte do grupo que agrada a Deus, tem sido o conteúdo escrito na Bíblia Sagrada, o conteúdo focado na Bíblia Sagrada. Poderia ser outro órgão, mas coração aqui, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de mente, de vontade e de emoções. São essas três palavras que a gente pode entender quando se fala em coração na Bíblia. Quando tudo que eu sou, eu decido entregar para Deus. Nós podemos ver isso na vida de várias pessoas. Jesus vai falar assim em Mateus 15 também. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Oséias capítulo 6, versículo 6 vai dizer: afinal, o que desejo é o vosso amor. Deus falando para o seu povo. E não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim. Deus, mais do que ofertas e mais do que holocaustos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus quer de nós o nosso desejo, o nosso amor, mais do que qualquer sacrifício. A nossa vontade de conhecer a Deus e quem Ele é, mais do que ofertas e holocaustos. O povo, naquela ocasião ali de Oséias, já estava completamente institucionalizado em relação à entrega de ofertas e holocaustos. E tinha se esquecido o que realmente Deus queria. 1 Samuel 16,7 fala: o Senhor não vê como o homem vê exterior, porém o Senhor vê o coração. Atos 13:22, o apóstolo Paulo vai citar o rei Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Romanos 7,15, não entendo o que faço, pois não o faço o que desejo, mas o que odeio. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a verdade é uma só. Mas o rei Davi não adulterou? Mas o rei Davi não fez coisas erradas também? Sim!
Mas ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus porque o desejo dele de conhecer a Deus e de acertar e de buscar e de se arrepender e de pedir perdão era um desejo maior do que qualquer coisa. O rei Davi não tinha impecabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, eu quero fazer só o que é certo, mas não consigo fazer só o que é certo. E aqui Jesus vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Um coração puro é um coração que deseja, acima de tudo, se entregar a Deus e fazer a sua vontade. Há uma grande mentira quando alguém diz que nós vamos melhorar o homem se melhorarmos o ambiente onde ele está. O primeiro homem nasceu num ambiente fantástico, preparado por Deus. Mas o primeiro homem teve dificuldades. Ele tinha a escolha de ceder a desejos ou não. Somente Deus pode trabalhar em sua vida através da sua permissão para que o seu coração seja limpo e se volte para Ele. O quanto você deseja realmente isso? A segunda pergunta deste dia é: como anda a sua visão? Uma grande aflição para os judeus ali, naquele momento em que Jesus vivia, eles tinham dúvidas em relação a se viriam a Deus, se estariam na eternidade, como seria agradar a Deus. Eles tinham realmente muita preocupação com isso. Encontrar o caminho correto. Por isso vários grupos existiam ali, cada um defendendo a sua opinião. Mas Jesus vai dizer aqui que tem uma forte relação entre o coração e a visão. Um homem de negócios estava viajando e ele passava por um lugar rural e tinha um grande celeiro. E na frente desse celeiro existiam muitos alvos. Alvos que se usa para atirar flechas ou mirar com armas de fogo. E em todos esses alvos pintados naquele celeiro, uma espécie de armazém, existia uma bala no centro do alvo. E aquele homem de negócios parou e foi procurar entender o que era aquilo, porque quem é essa pessoa que acerta todos os alvos e no centro? E ele entrou naquela propriedade, achou um senhor já bem idoso e ele perguntou: eu estou curioso para saber quem acertou todos esses alvos. E quando se aproxima do celeiro, ele até percebeu que alguns alvos tinham cheiro de tinta ainda. E aquele fazendeiro já de idade falou: fui eu que acertei todos esses alvos. E ele perguntou: você pode fazer isso mais uma vez para que eu possa ver? E ele pegou a sua arma e se posicionou bem distante. E aquele viajante observou que o fazendeiro estava trêmulo com a sua arma. Inclusive estava um pouco alcoolizado também. E ele ficou pensando: como é que esse homem vai acertar esse alvo desse jeito? E o homem atirou. E quando o homem atirou, aquela munição pegou ali em determinada parte do celeiro que não tinha nenhum alvo. Simplesmente ele atirou, pegou num pedaço de madeira e ficou ali cravada naquela madeira. E de repente ele vê o fazendeiro com um baldezinho e um pincel. E aí ele pintou o alvo em torno da munição. Ou seja, ele não acertava o alvo. Depois que a bala ficava ali cravada na madeira,
ele pintava um alvo em torno da bala. É possível que a sua visão esteja parecida com a visão desse fazendeiro, porque o seu coração ainda não esteja na condição daqueles que desejam ardentemente agradar a Deus, servi-lo, amá-lo, seguir o plano, o caminho, a linha que ele já traçou para a sua vida. E por isso, qualquer lugar que você jogar a sua vida, vira o alvo certo, mas não o alvo que Deus já preparou para você acertar. Duas pessoas não conseguem ver a Deus e o quanto Ele lhes ama. O primeiro tipo de pessoas são pessoas que nada sabem sobre Deus. Imaginemos que esse é um tipo de coração. Nada sabem sobre Deus. O segundo tipo de pessoa é uma pessoa que até sabe algo sobre Deus, mas não desejam fazer qualquer esforço para melhorar, para limpar, para ir em busca do Senhor, para melhorarem suas vidas, para pararem de atirar em qualquer lugar e irem na direção do alvo certo. Eu espero que você deseje ser a terceira pessoa. Aquelas pessoas que querem ver a Deus. Que a mente, as emoções, o desejo, seja o desejo insaciável, sedento, faminto, por querer conhecer a Deus cada dia mais. Por que preciso limpar o meu coração? Buscar essa limpeza? Por que preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso para ver claramente aquilo que Deus tem para mim. As bem-aventuranças são o caminho da felicidade, narrado por Jesus. E se tem um alvo melhor para ser seguido, é o alvo que Deus tem para você. Quando nós decidimos por esse alvo, a nossa vida muda de sentido. Convidar o Senhor para fazer a limpeza no teu coração, para vir e te colocar no rumo dele, dizendo para ele: eu desejo, Deus. Eu não sou aquele que é uma pessoa que não peca, porque isso não existe. E Deus não pediria isso para ninguém. Mas o que ele pede aqui é que você e eu desejemos ardentemente conhecê-lo, porque ele está à nossa disposição. Eu queria que você pudesse pensar em entregar controle de sua vida para Jesus. Você pode fazer isso. Nós vamos ter agora um pequeno filme chamado O Banco. Eu queria que você prestasse atenção nesse filme, nesse momento. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right.
Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. O banco é um excelente exemplo de pessoas que dão sua vida para Jesus controlar, mas depois querem essa vida de volta. Jesus é educado, ele não vai ficar retendo aquilo que você não quer realmente entregar a ele. Mas quando ele recebe de você a autorização, a procuração, Jesus cuida da minha vida, ele cuida da sua vida completamente. Ali em Ezequiel, versículo 37, Deus leva o profeta para um lugar e era um vale cheio de ossos. E Deus pergunta para o profeta: o que você vê, Ezequiel? E ele fala: olha, eu vejo ossos aqui, eu vejo realmente esqueletos. E Deus pergunta: é possível que isso aí torne a vida? É possível que esses restos aí de corpos, esses ossos tornem a vida? E o profeta vai e fala para Deus: o Senhor que sabe, Deus. E Deus fala para Ezequiel: profetiza, porque quando você fala, como quando você profetiza, quando você declara, ainda que sejam ossos, eu tenho poder de colocar músculos, carne, pele, vida nisso que está morto. E dentro aqui dessa visão de Ezequiel, ele vai profetizando, e esses ossos vão ganhando carne e músculo e sangue e forma e pele, os órgãos vão se montando e ele continua a profetizar, e também o fôlego de vida vai entrando no meio dessa visão. E de repente era um exército enorme. Deus fala para Ezequiel: ainda que o meu povo esteja nessa situação, como se estivessem mortos para mim, eu tenho poder para fazê-los viver novamente. E viver a vida que eu planejei, que eu sei que é uma vida bem-aventurada, é uma vida de paz, alegria, prosperidade para eles. Nós vamos ouvir uma música agora. Preste atenção nessa música e eu quero orar com você depois dessa canção. Que posso ver se não vale de ossos secos? Posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo foi-se a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com tua boca, profetiza, forte alegria, tenha espírito, haja palavra.
vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, tenha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volta a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Profetiza. Os vales de ossos secos vão ganhar vida. Se o seu coração está numa situação em que você diz, para mim não tem mais jeito, pastor. Eu já tentei outras vezes. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu nunca tentei. Me sinto como morto, mas quero avançar. Eu gostaria de, neste dia, nesta manhã, eu gostaria de entregar o meu coração a Jesus. E assim como aqueles ossos ali, ganhar vida novamente. Eu quero orar com você. Senhor, neste dia, talvez alguém que está aqui nos assistindo se sinta morto. Talvez se sinta sem esperança. Senhor, talvez sinta o seu coração sujo, dividido, Senhor, entre desejos e entre coisas que inclusive estão matando essa pessoa, Pai. Deus, assim como a canção diz, assim como o texto falou, assim como Jesus já disse, Senhor, o Senhor tem poder para limpar o coração. Ainda que a carne milite contra o Espírito, Senhor, como o apóstolo Paulo falou, prosseguir para o alvo é o nosso desafio. Ir em frente, deixar aquilo que está para trás, ainda que alguém tenha falhado algumas vezes, Senhor, até aqui, daqui para frente, essa pessoa, Pai, pode ter o seu coração limpo pelo Teu poder, ó Pai, e decidir ser um verdadeiro discípulo de Jesus, e decidir entregar a vida a Jesus, e decidir ter a ajuda de outras pessoas da igreja, e decidir ser um discípulo, ser
acompanhado, Senhor, receber um estudo bíblico, acompanhamento, oração, aconselhamento, Senhor. Nós precisamos um dos outros, ó Pai. Deus, que o coração puro seja o desejo, a intenção, assim como foi de todos os seus servos do passado e do presente, que decidiram, Senhor, que te ver era algo que valia a pena jogar fora qualquer imundície, e o desejo de te ver era o suficiente para caminhar com um coração limpo, um coração que tem a legenda: estou em obras, Deus está limpando o meu coração. Senhor, que o trono de nossas vidas seja teu e não de mais ninguém, e nós lhe entreguemos isso de uma vez por todas, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ver o Senhor e tudo que o Senhor tem para nós, com o nosso coração posicionado corretamente. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Foi um prazer muito grande estar com você neste dia. Nós estamos aí com a nossa programação no nosso endereço, retomando no mês de julho. Enquanto isso, temos algumas atividades ao ar livre que estão sendo realizadas. Hoje mesmo teremos alguma atividade na parte da tarde, ali em Charles City. E você, se não nos conhece, se não está ainda no nosso banco de dados, mande um e-mail para esse endereço de e-mail que está aqui na tela e nós queremos te conhecer. Também temos nosso culto de oração, todos os dias às 8 horas da noite, de segunda a sexta. Tem sido uma grande bênção orar com um grupo de intercessores que tem dedicado tempo para fazer isso. Se você tem um pedido de oração, nos envie, mande um e-mail, nós estaremos considerando o seu pedido de oração. Fique com o Senhor. Deus te abençoe agora nesse restante de dia e Deus te abençoe em toda a semana. Até a próxima celebração.